Pessoal, meu nome é Alan Carrion, trabalho lá na rede social vizinha e eu tô aqui para mostrar para vocês um pouco do meu trabalho por lá e eu fiz um compilado de vídeos de respostas de algumas perguntas que eu recebo lá na rede social vizinha para você assistir sempre no mesmo tema. E o tema desse vídeo de hoje é adoração de imagens. Será que o católico verdadeiramente adora imagens, como algumas pessoas acusam? Eu selecionei alguns vídeos, os principais vídeos que eu fiz sobre esse assunto, para você entender e compreender. E aqui na descrição eu deixei um complemento para você aprofundar o seu conhecimento. Então a única coisa que eu vou pedir para você é que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Alan, como eu posso explicar para o meu amigo protestante que vive dizendo que eu sou idólatra, que a igreja não comete o pecado da idolatria? Olha só, no próprio Catecismo da Igreja Católica, aqui no número 2112, número 2112, a igreja é bem clara e cita inclusive os versículos que os nossos irmãos protestantes usam para nos atacar. Diz: o primeiro mandamento condena o politeísmo, exige que o homem não acredite em outros deuses afora Deus. E a Escritura lembra constantemente esta rejeição a ídolos de ouro e prata, obras das mãos dos homens, as quais têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Cita o Salmo tão repetido pelos protestantes e também fala do capítulo de Êxodo 20. Agora, eu pergunto, seria a igreja tão hipócrita ou tão contraditória a ponto de condenar algo que ela mesma faz? E ainda vale ressaltar que idolatria é colocar uma criatura no lugar de Deus. Nós católicos não colocamos nenhum dos santos, muito menos Maria, no lugar de Deus. A adoração, o culto de latria, é dado apenas a Deus, porque somente Ele nos salvou. Nenhum outro Deus pagão ou nenhum santo católico é capaz de salvar alguém. Toda a obra de salvação é feita por Deus. Inclusive, o catecismo diz que a idolatria também consiste em colocar coisas do mundo no lugar de Deus, como o poder, o prazer, entre outras coisas. Olha, eu não me lembro de nenhum padre católico prometer que se alguém fosse à igreja ficaria rico ou ganharia um carro ou alguma coisa. Então, às vezes, essa crítica feita aos católicos é muito mais para mascarar um problema interno de outras pessoas. Logo, nós católicos não somos idólatras por termos uma imagem ou porque pedimos a intercessão de Maria, certo? Espero ter ajudado. Era evangélico, quero ser católico, mas quero entender por que adoram imagens. Bom, meu irmão, eu fico muito feliz que você pergunte isso com sinceridade, porque me dá a oportunidade de mostrar que muitas pessoas que fazem essa acusação não fazem por maldade, mas porque simplesmente não conhecem a Igreja Católica e sua doutrina e acabam sendo insufladas por pastores ou pregadores a atacarem a fé dos católicos de maneira bem desproporcional. Eu quero começar dizendo que acreditar que em pleno século XXI que um católico adora imagem não passa de ignorância ou de má fé de quem acusa. Eu gosto muito de usar o exemplo da fotografia. Eu perdi meu bisavô com 14 anos, ele era como um pai pra mim, e toda vez que eu vejo uma foto dele, vem na minha memória todos os momentos bons que nós vivemos, e quando eu posso, eu costumo dar um beijo na fotografia dele. Eu tô adorando a fotografia? Não! Eu tô apenas demonstrando meu amor a quem aquela fotografia representa. Meu bisavô não está presente ali, é apenas uma representação dele. As imagens católicas são exatamente isso. Nós fazemos lembrança a quem a imagem representa, não ao material a que ela é feita. A igreja jamais afirmou que há algum tipo de virtude ou divindade na imagem. Na legenda eu deixei alguns trechos de documentos oficiais da igreja a respeito da presença das imagens no culto católico. A verdade é que as imagens são como pontes que ajudam o fiel a ligar o que é material ao espiritual. Elas são necessárias para a fé? Não, mas elas são úteis? Sim. E se você chegou até aqui, comenta, é lindo ser católico? E não deixa de compartilhar esse vídeo com a maioria dos católicos que você conhece, porque eles também precisam aprender a responder essas dúvidas. Eu vou te devolver com uma pergunta. Poderia um ser onisciente como Deus se contradizer? Em Êxodo 20, ele proíbe fazer imagens daquilo que está nos céus ou debaixo da terra, mas lá em Êxodo 25 pede para fazer uma imagem de querubins. É claro que Deus não se contradiz. A sua interpretação é que é falha. Êxodo 20 proíbe a imagem de ídolos, porque quando o povo hebreu saiu do Egito, acabaram herdando o costume de adorar divindades. Mas as imagens católicas elas não são divindades, e sim representações de pessoas que souberam viver aquilo que Deus pede. São meras fotografias, não são divindades ou ídolos. Agora, dizer que Deus proíbe fazer imagens como um todo denota um profundo desconhecimento da palavra.
Por exemplo, em Números 21, Deus pede que seja feita uma imagem de serpente. Em 1 Reis, Salomão fez uma imagem de querubins de madeira e depois revestiu de ouro. Então entenda, aquilo que vocês protestantes tanto falam no Salmo 135 para nos atacar, nós também cremos. Nós não achamos que as imagens têm poder de fazer alguma coisa ou virtude de alguma coisa, mas que as imagens são apenas uma representação de Jesus ou de pessoas importantes para a nossa fé. O problema, meu irmão, é que você criou um espantalho e tenta bater em algo que somente você e seus amigos protestantes acreditam existir. Espero ter ajudado. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com pelo menos um amigo. Abraço. Eu vou contar para vocês um pouco da história não contada sobre as imagens. Se você for às catacumbas romanas, né, ou seja, algo que remete, né, aos primeiros séculos da igreja, lá você vai ver inúmeras imagens, as primeiras artes paleocristãs, né? Então você vai ver a pintura do Bom Pastor, você vai ver a primeira imagem de Maria, você vai ver imagens de Jesus Cristo, da Santa Ceia, tudo isso pintado assim em afrescos diretos numa pedra, né? Aí eu pergunto, né, para as pessoas, poderiam ser os primeiros cristãos, os mártires, idólatras? E num segundo momento, por exemplo, as imagens sacras, já com afrescos, etc., né, com quadros e esculturas, elas retratavam momentos da Bíblia para que pessoas na época analfabetas pudessem compreender o Evangelho com imagens, já que eles não eram letrados e não podiam compreender. Então as imagens, elas têm todo esse sentido, além de embelezar a igreja e favorecer a piedade do fiel, né? Em nenhum momento a imagem para nós representa uma virtude ou que ela possa falar ou fazer algo por nós. A imagem é uma representação que nos auxilia na oração. Enquanto vocês marcham com Deus Sol, nós marchamos para Jesus, idólatras. Se você católico não entendeu esse ataque que eu acabei de receber, eu vou explicar para você. Hoje é feriado de Corpus Christi. Tradicionalmente nós fazemos os tapetes para a procissão do ostensório que expõe a Sagrada Eucaristia. E pelo menos hoje em São Paulo acontecerá a famosa Marcha para Jesus, que reúne todas as denominações evangélicas, ou a maioria delas, coincidentemente no feriado católico, não é? E você pode se perguntar por que essa pessoa falou em Deus Sol. Isso acontece porque muitos evangélicos, com sede de atacar a fé católica e procurando qualquer conceito que eles não conhecem para nos chamar de idólatras, afirmam que o ostensório é uma imagem de Deus Sol por conta do formato e que nós adoramos esse Deus, falso Deus, né? A verdade é que o ostensório tem sim o formato de sol, afinal a própria Bíblia afirma que Deus é o sol da justiça, e o ostensório sem a hóstia sagrada não tem valor nenhum. Então quando nós fazemos adoração ao Santíssimo Sacramento ou a procissão de Corpus Christi, estamos adorando a Jesus que está presente em corpo, sangue, alma e divindade na Sagrada Eucaristia. Nós celebramos o grande milagre da nossa fé, que é a transubstanciação. E respondendo você, caro irmão que fez o ataque, nós não marchamos para Jesus, nós marchamos com Jesus. Deus abençoe sua vida. E se você chegou até aqui, comenta Viva Cristo Rei. Vocês católicos acreditam que as imagens têm poder? Eu vou te explicar isso rapidinho. Essa aqui é uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Eu posso me ajoelhar em frente a essa imagem e rezar. Só que a minha oração não é para a imagem, porque eu sei que nessa imagem não tem virtude, nessa imagem não tem uma pessoa. Essa imagem é uma representação. Então, esta imagem me recorda a Jesus, faz o meu coração se conectar ainda mais com Jesus. Eu não precisaria da imagem, mas ela existe para ajudar a minha oração, para fazer com que eu me concentre mais, para fazer com que o meu imaginário se conecte como se fosse uma janela para o céu. Logo, a imagem de Jesus não tem poder, mas Jesus, a pessoa que aqui está representada, sim, tem poder. Então eu não creio que uma imagem possa fazer algo por mim, mas eu creio que a pessoa representada nessa imagem fez tudo por mim, inclusive dar a sua vida. Se nós formos mais longe ainda, nós vamos entender que na época em que boa parte da população era analfabeta, a forma com que elas tinham de conhecer o Evangelho era vendo alguma imagem, alguma representação do Evangelho. Logo, as imagens não têm poder nenhum, mas podem ajudar e muito na fé de pessoas que muitas vezes são ignorantes e com as imagens conseguem se conectar com Deus. Você acha que em 2000 anos a igreja nunca leu esse salmo? Olha só, o que diz o Salmo 135 nos versículos 15, 16 e 17?
Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, etc, etc, etc. E lá, em Trento, lá meados dos anos 1500, a igreja se posicionou oficialmente sobre isso. Se você tem ouvidos, ouça. Não se creia que nas imagens há divindade ou virtude alguma, pela qual mereça um culto, ou que se deva pedir algo, ou que se vá colocar a sua confiança nas imagens, como faziam outrora os gentios que colocavam suas esperanças em ídolos. Ou seja, a esperança do católico não está numa imagem, mas está em quem a imagem representa. Então, se há uma imagem de Jesus, eu posso adorar Jesus vendo aquela imagem. A grande questão aqui é a interpretação da Bíblia. Por isso que a Igreja Católica, em 2000 anos, tem uma interpretação sólida, não frutos da própria imaginação. Espero que você tenha gostado de todos esses vídeos que eu separei para vocês. E não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso. Não esqueça que isso também vai estar salvo em algumas playlists com o tema desenvolvido. Deixa aqui nos comentários também qual é o tema que você quer ver vídeos aqui